Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso, 7 de setembro de 2025, dia em que na nossa nação, na nossa pátria, a gente celebra o que conhecemos como Dia da Independência. Independência quer dizer libertação, libertação é bom. E para a gente que é cristão, a libertação principal é a libertação do pecado. E para se libertar do pecado é viver nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo ali com o que ele estabelece, a gente aceitar o sacrifício dele, né? A gente compreender esse sacrifício e viver por esse sacrifício. E aí a gente passa de uma libertação do pecado para viver a plenitude em Cristo. Se você sabe o que é isso, se não sabe, eu te convido a descobrir essa maravilha. Hoje meditaremos no livro de Salmos, usaremos o Salmos 95, e o versículo 1 ele diz para a gente: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. São salmos interessantes porque eles são 11 versículos, e do primeiro versículo até o versículo 6 é exatamente isso que você ouviu. Cantemos ao Senhor. Ele chama a gente para a gente poder cantar, mas cantar não simplesmente cantar, mas é cantar com júbilo, com força, enaltecendo, com alegria, com disposição, com sinceridade, com firmeza. É um cantar assim pleno. Às vezes a gente, quando se reúne nas congregações, né, na comunidade cristã, e a gente está cantando, e eu me incluo nesse processo, não sou diferente dos outros irmãos, tenho meus erros e meus acertos, e a gente, ao cantar, a gente parece que canta murmurando, né? Canta ali com os lábios suaves e tal. É porque tem dentro de um princípio, né? Com um certo receio em que a minha carnalidade possa aflorar mais do que o meu espírito. Mas existem pessoas não que cantam porque na verdade tem preguiça ou talvez entendam que aquilo não é necessário. E aqui não é o famoso convite, mas é um convite com o sentimento de dizer assim, olha, você vai ter que fazer assim. Ele diz assim: vinde, venha, corra para a presença de Deus, corra para a casa do Senhor, corra para a tua comunidade cristã, corra para celebrar junto com os irmãos esse momento de canto, um cântico coletivo, um cântico de comunidade, um cântico forte, não uma voz só solitária como às vezes tal. Há irmãos também que dizem assim, não, mas eu canto em casa, eu canto no banheiro, então não há muita necessidade dessa coletividade. Então se você pensa assim, irmão, você está pensando completamente errado, porque ele diz, bem claro, que a gente deve se apresentar ante a face de Deus com louvores para celebrarmos, e aí ele traz o aspecto dos salmos. E essa celebração é aquele que representa vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos de rocha da nossa salvação, ou seja, aquela muralha impenetrável, aquele ser de força, aquele ser de grandiosidade, majestosidade, jamais vista ou imaginada em qualquer outro ser. Nós temos que ter essa certeza, e ele estipula isso. Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus é grande e Rei grande, ou seja, porque ele é Deus grande e Rei grande, e ele está acima de todos. Não há qualquer, por exemplo, possibilidade de algo ou alguma coisa se comparar a ele, e sobre a sua posse, sobre as suas mãos, sobre o seu domínio, está tudo, entre profundezas do mar, altura dos montes, ou seja, entre os céus, ou seja, sobre os céus e sobre a terra, sobre o mar, ele domina sobre tudo, ele é soberano, ele é onipotente, ele é de poder, ele é inigualável. E ele volta a dizer, vinde e adoremos e prostremos-nos. O importante é de forma prostrada, de forma de submissão completa. Não é um louvor, não é uma adoração qualquer. É nós prostrados, face ao chão, de joelho, curvados, submissos à vontade daquele que nos criou. Esse é o resumo desse Salmos 95. Mas ele se resume a isso? Não. Porque quando ele vai a partir do versículo 7 até o versículo 11, ele diz assim, ele está tentando mostrar, ele estava dizendo para a gente que a gente deve fazer, ele vai começar a demonstrar que apesar desses convites, apesar dessas ordenanças, apesar das exortações, das orientações, dos ensinos que o povo recebe, e principalmente apesar do que o Senhor tirou esse povo do Egito, mas ele vai lembrar justamente da caminhada do deserto, da condução de Moisés àquele povo do deserto, e principalmente a rejeição do povo, a consequência de tudo isso que não levava esse povo a louvar e adorar o Senhor de uma forma correta. E aí o Salmos ele muda completamente, porque ele traz agora uma consequência de banimento, de separação, até mesmo de morte, porque são povos ou parte do povo, ou quase a sua totalidade, que de fato era um povo de dura cerviz. Então, se o Senhor te convida hoje para louvar e adorá-lo, para prostrar-se ante a sua face e para andar de acordo com, vamos dizer assim, a ordenança, para que você possa se submeter, ter submissão, ter prazer nessa submissão ao Senhor e não um grande fardo, é importante você olhar do versículo 7 para frente, porque quando você assim não faz, você certamente poderá encontrar aquilo que está escrito lá no versículo 11, quando ele diz assim, por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Fique na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que você possa se estabelecer em Cristo, que você possa já ter essa firmeza e esse propósito, e que você possa amar a palavra do Senhor. Tá certo? Eu tenho amado. Minha família tem amado. Espero que você também e sua família possa viver essa mesma experiência. Que Deus nos guarde, meu irmão.